Pastora, por que a senhora vai falar de trauma e começa falando com a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal? Nós vamos entender isso no decorrer dessa mensagem, para a gente descontrair um pouco, sim, mas também para que isso fique sempre gravado na nossa memória. Amém? Primeiro, vamos iniciar falando o significado da palavra trauma. O que significa trauma? Trauma é uma experiência emocional desagradável, de tal intensidade que deixa uma marca duradoura na mente do indivíduo. Vamos repetir comigo. Trauma é uma experiência emocional desagradável, de tal intensidade que deixa uma marca duradoura na mente do indivíduo. Então vamos recapitular uma coisa. Nós somos formados em 3 partes: espírito, alma e corpo. A gente costuma dizer na escola ministerial que nós somos um espírito que tem uma alma e que mora em um corpo. O Espírito é a parte nossa que comunica com Deus. Nós somos hoje um com o Espírito Santo de Deus. A nossa alma é a nossa mente, são as nossas emoções e é também o poder que nós temos de tomar decisão. E é exatamente na nossa alma, na nossa mente, nas nossas emoções em que os traumas acontecem. Conversando com o apóstolo Alexandre, o Daniel compartilhou comigo, e ele falava, olha, no cérebro, o local que fala que a pessoa sofreu um trauma, quebrou um osso, alguma parte do corpo, é o mesmo local que é acionado quando essa pessoa tem uma ferida na alma, quando ela sofre um trauma emocional. Ou seja, no nosso cérebro, quando a gente é ferido na nossa alma, ele entende com a mesma intensidade quando a gente quebra uma parte do nosso corpo. Diga comigo, uau! E hoje nós vamos iniciar lendo aqui em Gênesis capítulo 19, versículo 26. Vai aparecer aqui no telão, então você fica conectado, amém, irmãos? Porque hoje eu tenho plena convicção que Deus vai tirar você de um estado emocional em que você estava e vai colocar você exatamente aonde Ele planejou que você esteja. Amém? Gênesis 19, 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Algumas traduções falam, e imediatamente transformou-se em uma estátua de sal. A história diz que Ló morava em Sodoma com sua família e que Sodoma seria totalmente destruída. E pela intercessão do seu tio Abraão, Deus resolveu poupar a Ló e a sua família. Inclusive Deus pouparia até os noivos das filhas de Ló que não quiseram ir. O que me prova que salvação é uma escolha. Amém? Mas isso é para um outro momento. E aí, Ló foi tirado de Sodoma com toda a sua família. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Ele demorou até um pouco a atender, a obedecer o chamado. Foi necessário que o anjo pegasse Ló pela mão e puxasse. E por isso eu quero que você levante uma de suas mãos aos céus agora e diga comigo, Deus, se por acaso eu atrasar em atender ao teu chamado, eu convido aquele mesmo anjo que puxou Ló pela mão, pode me chamar assim, Senhor. Só não me deixe perder aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? A gente está na Bíblia, né, irmão? Se o anjo puxou Ló pela mão, então, por favor, Senhor, faça o mesmo conosco, caso a gente queira fugir. O que acontece? Ló recebeu a instrução de sair daquela cidade. E ele tinha que ir muito rápido, ele tinha que alcançar uma distância longa lá, subir uma colina para que ele não fosse destruído. Correndo com as filhas, ele recebeu uma ordem do Senhor e disse, não olhe para trás. E a mulher de Ló, imediatamente,
quando estava saindo daquele lugar, olhou para trás e a Bíblia disse que ela foi transformada em uma estátua de sal. Pastora, o que é que significa olhar para trás? Olhar para trás significa voltar em momentos do nosso passado, voltar em momentos desagradáveis do nosso passado. Está todo mundo aqui? Você está entendendo o que o Espírito Santo está querendo fazer aqui nessa noite? Então fique em oração. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Vamos ler só a primeira parte, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. O Espírito Santo quer trazer à memória algumas questões hoje na sua vida, porque Ele precisa gerar cura. Foram momentos em que houveram feridas, onde houveram traumas, e Ele precisa que você esteja atento para que através da ação e do poder do Espírito Santo hoje você seja curado e transformado. Mas vamos aqui, uma curiosidade. Quando eu estava estudando essa mensagem, eu comecei a pensar: por que estátua de sal? Por que o Senhor transformou aquela mulher numa estátua de sal? Eu sei que o Senhor é um Deus criativo, mas não entendo por quê. E quando eu fui pesquisar, eu entendi e encontrei que Sodoma e Gomorra, elas eram localizadas, elas ficavam localizadas próximo ao Mar Morto. E eu não sei se você sabe por que o Mar Morto tem esse nome. O Mar Morto chama-se assim porque lá existe um alto índice de salinidade. Irmão, é tão forte a quantidade de sal que existe naquele mar, que não é um mar, mas que existe naquele mar, que as pessoas entram nele e não afundam. Se você for pesquisar na internet, você vai ver ilustrações e fotos de pessoas boiando, lendo um livro no Mar Morto. Eu quero declarar que nós vamos lá também um dia desses. E em nome de Jesus, já ore aí, porque eu e o pastor vamos em outubro. Amém? Amém. Tá ligado? Se 2 ou 3 ligar na terra, irmão, já aconteceu. Aqui tem mais de 2, não tem não? Então pronto. Então, nós vamos lá um dia desses boiar nesse Mar Morto. E quando você olha ao redor do Mar Morto, eu vi alguns vídeos na internet, as rochas são de sal. Um vídeo que eu acompanhei, o rapaz chegava tão perto da rocha e ele começava a pegar naquela rocha e pedaços de sal vinham nas suas mãos. Então aquela mulher, ela se transformou naquilo que a região possuía. Ela se transformou numa estátua de sal. Existe até um monumento lá, alguma rocha, que dizem que ali é a mulher de Ló. Não se sabe, né? Mas dizem que é. A mulher de Ló, ela foi transformada imediatamente em uma estátua de sal. Por quê? Só porque ela desobedeceu a um chamado? Só porque Deus falou para que ela não olhasse para trás e ela desobedeceu e olhou para trás? Também. Mas ela virou uma estátua de sal porque ela estava conectada plenamente a tudo aquilo que ficava para trás. Quando eu fui estudar um pouco, a Bíblia não é muito clara, ela não fala sobre isso, e os estudos que eu fiz também não deixam tão claro, mas entende-se que talvez a mulher de Ló era sodomita, ou seja, ela nasceu em Sodoma, sabe? Ela foi gerada naquele ambiente, aquilo fazia parte da essência dela. E quando foi ser tirada daquilo, ela paralisou. Eu quero dizer para você que existem visitações do passado que têm o poder de nos paralisar. Existem certas lembranças do passado que elas têm o poder de te manter parado exatamente aonde você está. E você quer saber mais uma curiosidade sobre o Mar Morto? O Mar Morto não consegue ter vida nele. Nada, você não pode ir, vamos pescar no Mar Morto. Pescar o quê? Só se for sal. Não tem como, não tem vida. A vida não pode se reproduzir naquele ambiente. Então entenda comigo, quando a mulher se transformou numa estátua de sal, imediatamente ela morreu, ela deixou de ter vida.
conexões que eu e você possuímos com o nosso passado, emoções traumáticas, momentos que nós vivemos no nosso passado que foram capazes de tirar de nós a vida. Existiram momentos na nossa vida que foram capazes de tirar de nós a força, a alegria de viver e também nos paralisaram. Alguns traumas, eles ocorrem ainda na infância e pode ser de forma consciente ou inconsciente, porque na infância nós captamos valores importantes. Vamos imaginar aqui comigo algumas ações que nós temos hoje que têm relação com traumas que nós vivemos no passado. Amém? Olha só, algumas pessoas que tiveram traumas vividos na infância, elas podem desenvolver problemas com alcoolismo, com depressão, com drogas, distúrbios alimentares, obesidade, problemas sexuais, suicídios e doenças crônicas. O câncer é uma doença crônica. E conversando com um médico uma vez, ele falou de um baixíssimo percentual de que o câncer alcança através da genética. E que um grande percentual dele vem pelo estilo de vida que nós adotamos e também por traumas que nós adquirimos. Eu quero compartilhar com você 2 experiências. Uma experiência para quebrar o gelo, para você rir um pouco de mim, né? E uma outra para você pensar comigo. Mas ambas mostram para a gente o quanto que existem momentos na vida capazes de nos alcançar de forma ruim, os traumas. Quando eu era criança, eu morava numa rua que passa um canal em frente. E eu não sei quem era lá na minha casa, mas alguém gostava de assistir o Incrível Hulk. Quem conhece aquele homem feio, Incrível Hulk? Então, alguém lá na minha casa gostava de assistir o Incrível Hulk. Eu não sei quem era, mas eu detestava aquele homem, eu detestava aquele programa. E muitas vezes eu me recordo que quando começava a passar aquele programa, eu já tinha medo, eu já queria me esconder, eu já não queria olhar para a TV, eu saía do ambiente. E uma vez eu estava na calçada com a minha avó e algumas pessoas mais, e um motoqueiro vinha em alta velocidade. E ele caiu no canal. Como é que o Hulk se transformava no Hulk? Quando ele passava por uma situação de muito estresse. Eu tenho uma forte lembrança de uma cena que talvez que você que assistiu o Incrível Hulk no passado deve lembrar. Que alguma coisa aconteceu de grave, uma explosão, não sei, e um carro caiu em cima dele. E ele ficava tão chateado que ele levantava com aquele carro, segurando, ele tinha tanta força, né? Que ele levantava aquele carro. Pânico, eu tinha pânico daquele homem feio, gordo e verde. E aquele motoqueiro caiu dentro do canal e eu corri para dentro da casa da minha avó. Eu fechei a porta, eu fiquei chorando de trás da porta e eu dizia: ele vai virar o Hulk, ele vai virar o Hulk. Eu tinha medo do Incrível Hulk. Ele não tinha nada de incrível para mim. E pasmem, os anos passaram, eu tive o Lucas e a Rebeca e eu fui caminhar, resolver umas coisas ali no Montese, com uma prima minha que morava comigo. De repente vem um homem bem grande na minha direção, com pernas de pau, inclusive, que era para ficar maior um pouco. E ele faz menção de que vai falar comigo. Irmãos, quando ele fez menção que ele ia falar, eu já tinha virado fumaça. Sabe aquele negócio pé na carreira? Foi o que eu fiz. Eu corri desesperadamente, eu atravessei a pista e a minha prima ficou: para, Dalila, espera. E eu já não ouvia mais, porque eu já tinha corrido. Quando ela chegou do outro lado, E ela: o que foi isso? Eu falei: eu não sei. E ela disse: ele só queria perguntar as horas. O que acontece, irmãos, é que houve um trauma no meu passado. E durante muito tempo eu tinha sérios problemas em encontrar com pessoas grandes, fisicamente grandes. Eu lembro que, ainda na juventude, um grupo chamado Team Extreme, eles vieram dos Estados Unidos e eles eram muito grandes. Eu acho que eles são da tribo dos Anaquins. Não tem os gigantes que a Bíblia fala? Aqueles homens não são normais. Eles eram muito grandes e eu tinha muito medo deles.
Eu lembro que num evento que eles estavam fazendo, eles quebravam virgas de casa no seu peito, assim. Pá, pá. Era assim que eles evangelizavam. Maluco, né? Nunca que iam me ganhar para Jesus, porque com esse trauma, eles rasgavam a chamada lista telefônica. Você sabe o que é a lista telefônica? Então, antigamente, quando as pessoas iam procurar, elas usavam uma lista telefônica, né? Lani, tu se lembra? Tu viu na internet, eu sei. Não pode se lembrar porque é uma menina nova dessa. Eu pesquisei também na internet, gente. Não é que um dia eu usei lista telefônica, jamais. Eles rasgavam a lista telefônica ao meio. Tenta fazer isso na tua casa. Não dá. Até porque não existe mais lista telefônica, né? E eu saindo naquele ginásio, eu encontrei com os 3 homens que quebravam a madeira. Irmãos, eu congelei. Eu parei onde eu estava. Sabe quando vem um vendaval, alguma coisa, você diz, eu não tenho para onde correr, eu não tenho o que fazer, eu só vou parar. E eles passaram por mim e eu demorei um tempo para entender que aquilo já tinha passado. Trauma, ferida. Isso é interessante, isso é simples, isso parece bobo, é ou não é? Mas eu lembro também que houve um outro trauma na minha vida. Quando o meu pai saiu de casa, quando ele viveu um momento da vida dele de ter outras mulheres, aquilo para mim foi muito traumático. Já superado, graças a Deus. Mas eu lembro que durante muito tempo eu não associava aquilo que eu tinha dentro de mim a esse trauma do meu passado. Você sabe que eu não conseguia estar em ambientes onde tinham muitas pessoas ricas. Onde as mulheres se vestiam muito bem, com muita maquiagem, com muita riqueza, com muito luxo. Eu dizia assim, gente, eu gosto do povão. Você sabe que tinha certas igrejas que é de um padrão elevado, padrão social elevado. Eu preferia que o Daniel fosse visitar sozinho. Eu dizia, eu não gosto de estar nesse meio desse povo assim que tem dinheiro. Só que eu fui orar, fui falar com Deus. E Deus falou para mim assim, o que você tem, querida. Minha filha, o seu problema não é com o dinheiro. O seu problema não é com quem tem uma classe social elevada. O problema é o trauma que foi gerado na sua vida. Porque para todas as mulheres que você olhar, você vai se sentir inferior a elas. O trauma que aconteceu na minha vida fazia com que eu me sentisse insegura diante de qualquer outra mulher. No dia em que o Espírito Santo falou isso para mim, ele foi tão claro, porque ele vai no profundo, porque ele conhece a nossa alma, amém? Eu estava numa igreja aqui em Fortaleza, e eu estava ajoelhada no altar, e nós estávamos numa conferência, e isso eu achava que já era página virada, e naquela manhã, Deus falou para mim, filha, o seu problema é que você considera até uma prostituta melhor do que você. O trauma do abandono na minha adolescência, fez com que no meu interior, no meu inconsciente, a ferida fosse tão forte que na minha alma, qualquer mulher era melhor do que eu. Afinal de contas, o meu pai tinha deixado a mim, a minha família, por uma outra lá fora. Você está entendendo o que é um trauma? Com 12 anos eu não conseguiria descrever isso para você. Com 12 anos, eu jamais poderia dizer o que esse trauma ia acarretar na minha vida. Mas o Senhor Jesus, Ele conhece a gente. Ele nos formou, Ele nos gerou. E Ele sabe exatamente que quando acontece aquele trauma, quando acontece aquela ferida, Ele tem o poder de levar você a um lugar de cura. Amém? Hoje eu não tenho mais problema com isso. A minha sogra sempre diz assim, a Dalila só gosta de coisa chique. Irmão, eu gosto não, eu amo. Eu não tenho problema com coisa simples, mas for chique eu gosto ainda mais. Amém? Tenho culpa se Deus faz a obra completa? Olha para o irmão do seu lado e diz assim, Deus vai fazer a obra completa na sua vida. E eu declaro, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém? Então existe um ditado que diz assim, não se preocupa, querida, o tempo cura todas as coisas. Olha de novo para o irmão, com o dedinho de profeta, bem para ele, faz assim, ó. Não, irmão, o tempo não cura trauma do passado.
não cura. Traumas paralisam e nos impedem de avançar. Você já ouviu falar uma história de alguém que diz assim: rapaz, eu não consigo entender o fulano, a fulana. O fulano, a fulana tem tudo para ser feliz, rapaz. Tem um casamento legal, tem uma casa boa, tem um carro bom, é formado, ganha dinheiro, mas não é feliz. Até algumas vezes a pessoa diz assim: rapaz, a fulana, o marido dela faz tudo por ela. E ela vai acabar perdendo aquele marido tão bom que ela tem. Porque ô mulher complicada. Já ouviu falar disso? Sabe o que isso pode significar? Trauma, ferida no passado. A pessoa pode ter tudo no mundo. Pode ter dinheiro, pode ter carro, fama, o que for. Mas se dentro dela, ela tiver sido paralisada por um trauma no passado, aonde ela tocar, não vai haver vida. A mulher de Ló, ela carregava dentro dela, a partir daquele momento, a morte. O olhar para trás significa voltar nos traumas e estar morto junto com os momentos do passado. Mas eu quero dizer para você que existe uma forma certa de olhar para trás. Existe um olhar para trás que te paralisa e te transforma numa estátua de sal, sem vida e sem atitude. E é por isso que muitos de nós aqui que estamos aqui nessa noite, em determinadas áreas da nossa vida, nós podemos tocar, podemos fazer ato profético, fazer o que for, mas enquanto não houver uma visitação da parte do Senhor para que haja cura, essa área da nossa vida vai sempre estar morta. Repita comigo: Senhor, eu te dou liberdade para entrar no meu coração e curar tudo aquilo que só o teu Espírito sabe que eu preciso de cura. Como é a forma certa de olhar para trás e não ficar paralisado? Marcos capítulo 5, versículo 34 diz assim: então ele disse: filha, a tua fé te curou. Olha o que ele diz mais: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. De quem é que a Bíblia está falando aqui, pastora? Você já ouviu falar daquela mulher do fluxo de sangue? Que há 12 anos ela sofria com uma hemorragia. Ela sangrava sem parar. Ela já tinha procurado vários médicos. Ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha. Ela agora estava sozinha, porque na época a cultura dizia: você não pode tocar numa mulher impura. Quem sangra está impuro. Não pode. Eu não sei se você sabe, mas os judeus, ainda hoje, nos quartos dos judeus, existem camas de casal e uma cama de solteiro. Porque quando a mulher está naquele período menstrual, ela dorme até numa cama separada do seu esposo, porque ela é considerada impura. Agora imagine uma mulher que sangra há 12 anos. O que significa sangue, queridos? Sangue, diga comigo, sangue significa vida. Há 12 anos aquela mulher perdia vida. Tudo que ela tocava era contaminado. E dela saía vida. Mas ela não usou nenhuma desculpa para encontrar a cura. A Bíblia diz que ela foi ao encontro daquele que podia trazer cura para ela. Quem foi que aquela mulher procurou? Será que foi fácil encontrar com Jesus? Nós mulheres sabemos o quanto é difícil passar 4, 5 dias nesse período de regra normal, é ou não é? Agora 12 anos, essa mulher certamente não tinha mais força, não tinha ânimo. A Bíblia diz que ela tocou na orla do manto, na barra do manto. Será que ela foi andando e caiu lá aos pés de Jesus? Ou será que ela foi se arrastando? A gente não sabe. Mas o fato é que ela estava prostrada, cansada, exausta, buscando uma solução. Então eu quero dizer para você que a primeira forma de olhar para trás e não morrer e ser curado é não olhar com a visão da dor, mas olhar com a visão da cura. Aquela mulher, ela não disse assim: eu estou mal, eu estou doente porque ninguém me ajuda.
Ninguém me visita. Eu estou assim sangrando, mas cadê que alguém vem aqui na minha casa? Eu estou ouvindo falar que Jesus vai passar, mas cadê? Tem nenhum vizinho que vem aqui para me botar num carro e me levar para curar, para ser curada? Ela não usou isso. Ela não pegou a dor para fortalecer a fraqueza, para fortalecer a ferida. Existem pessoas que fazem assim. Além de estarem vivendo num caminho de dor, de prisão, de morte, usam isso para que os outros tenham compaixão dela. Sabe, é uma mentalidade tão enrijecida no pecado, na dor, na doença, no trauma, que impede que ela queira uma cura. A mulher de Ló, queridos, ela estava sendo chamada para a vida. A Bíblia diz que o anjo pegou nas mãos de Ló e chamou a família dele para buscar salvação. Mas existem pessoas que estão tão mergulhadas no trauma e na dor, que mesmo você falando de Jesus, oferecendo para elas a vida, elas olham para trás e permanecem na dor. É ou não é? Só existe uma forma de ser curado. É olhar não na ótica da dor, do trauma, mas na perspectiva da cura de Jesus. A segunda forma é buscando ajuda. Quero compartilhar mais uma curiosidade do Mar Morto. Você sabe que o Mar Morto, ele também é morto, porque ele não deságua em nenhum outro lugar. A água chega lá e represa, fica lá. Você sabe por que muitas pessoas, talvez até você, não tem encontrado a cura para esses traumas emocionais da sua vida? Porque você não tem falado. Porque você não tem expressado a dor. Porque você tem guardado calado a vida inteira. E a Bíblia diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Você sabe o que significa ossos? Se você gosta de anotar, é importante que você anote. É muito importante essa revelação. A Bíblia, quando diz envelheceram os meus ossos, ela está dizendo exatamente que osso é osso. A Bíblia está dizendo que quando você guarda o trauma, quando você pega essa ferida na sua vida e guarda dentro de você, e não externa isso em busca de uma cura em Jesus, quando você guarda isso, a sua vida, a sua alma e o seu corpo vão sentir as consequências. Existem pessoas que têm doenças físicas que são originadas, que tiveram como raiz feridas na alma. E aí você não entende por que caminha com uma tristeza tão grande. E aí você não entende que tem dias que você está bem, acorda feliz, mas na metade daquele dia uma tristeza toma conta do seu coração e você não consegue explicar, e eu estou aqui para te dar a resposta. Porque você tem calado, você tem carregado sozinho, e isso traz doença para o seu corpo e para as suas emoções. Repita comigo: eu decido não me calar. Eu preciso buscar uma ajuda. Salmos 32 diz assim: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Eu quero dizer para você, Deus tem vida para você. Deus tem vida para você. Deus tem cura para essa dor que você carrega. Sabe aquele jargão de dizer assim: eu nasci assim e vou morrer assim? Eu quero dizer, você não é Gabriela. Você não morreu assim, não vai morrer assim, porque você não nasceu assim, porque você foi formada no ventre da sua mãe, e o seu Pai Celestial te viu quando você ainda era uma substância informe. E eu não posso acreditar em um Deus perfeito e cheio de amor, que permite que uma pessoa seja gerada para sofrimento e angústia.
Portanto, você não nasceu assim, você não vai viver assim e você não vai morrer assim. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a nossa essência pode ser mudada. Os traumas do passado serão todos curados e haverá um renovo. É isso que significa nova criatura. Quando a gente fala de nova criatura, a Bíblia está dizendo, está sendo criado algo que não existia antes. Você dá conta de viver o novo de Deus na sua vida. Você dá conta de ser diferente do que você tem sido até hoje. As pessoas podem olhar para você e ver uma pessoa amargurada, uma pessoa chata, infeliz e triste. Mas o Deus de Israel pode entrar na sua vida e transformar a sua essência e colocar um sopro de vida. E aonde havia morte, haverá agora vida de Deus em nome de Jesus. Fica de pé, querido. Talvez você chegou aqui nessa noite e você sorri por fora, mas você chora por dentro. Houve uma época na minha vida que a minha mãe dizia assim: minha filha, chore. Eu não te vejo chorando. A gente passando por um monte de problema. Meus irmãos com muitas questões de depressão e tudo mais. E eu estava firme e forte. E minha mãe dizia: chore, minha filha, eu não lhe vejo chorar. E eu dizia: vou chorar por quê? Mas só, queridos, que eu chorava para a pessoa certa. Existia um momento no meu dia em que eu me trancava no meu quarto com o meu Deus. E eu dizia para quem podia resolver. Aquela mulher, ela tinha um sangramento, uma dor, uma hemorragia crônica. A gente não entende porque ela não nasceu daquele jeito, mas ela adquiriu algo ao longo da sua vida. Mas ela não chorou para qualquer pessoa. Ela não ficou lamentando para todo mundo que chegava na sua casa. Sabe, tem gente que você encosta e ela é igual um disco arranhado. Você conhece alguém assim? Que ela é igual um disco arranhado. Você conversa com ela e a conversa é sempre a mesma. É aquela dor do passado. É aquela ferida do passado. De repente ela dá um jeito de voltar para aquele assunto. Você está falando da praia, do mar. E ela dá um jeito, uma volta, um negócio. De repente ela está lá naquela dor de novo. Sabe o que que é? Ela está paralisada. Ela se transformou numa estátua de sal. Ela está ali plantada naquele momento. Mas hoje o Senhor Jesus vai arrancar você de onde você foi plantado. Pela dor, pela ferida, pelo trauma. E Ele vai arrancar você. Ele vai trazer vida. Ele vai trazer ressurreição sobre a sua vida e sobre a sua história. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero profetizar. Você vai fechar os seus olhos. Que enquanto eu pregava, alguns de vocês tiveram lembranças. Conseguiram ir lá em momentos de trauma. Mas outros pensaram assim: eu não sei de onde vem essa dor. Eu não sei de onde vem essa tristeza. Eu não sei por que esse vazio que eu carrego, mesmo dentro da igreja, eu não sei porque eu não consigo que ele seja preenchido. Sabe por quê? Porque em algum momento da sua história, aquele trauma que você viveu bloqueou a sua memória, travou a sua memória. Mas eu quero dar uma ordem em nome de Jesus. Se você está passando por isso, coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Eu quero dizer: Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que foi bloqueado na mente dos filhos e filhas do Senhor, para que eles apenas vivessem a dor, mas não conseguissem encontrar a raiz desse trauma, eu agora digo: seja desfeito em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer a lembrança. E que nesse momento olhar para essa circunstância possa ser como aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que decidiu tocar na orla do manto. E que por tocar em Jesus ela foi curada. Vamos adorar ao Senhor. Porque nessa noite Ele chama você para um novo tempo.